Queridos alunos, queridas alunas da Escola Pio XII, aí o pessoal do 9º ano, um forte abraço. Nós estamos estudando aqui a Primeira República. Nossa aula de hoje é sobre as oligarquias no poder. Primeira República, corrupção eleitoral, fraude eleitoral, que safadeza! Oligarquias no poder, só safadeza. Durante o Império, o governo central impunha seu poder às províncias. As províncias são os estados do Brasil. Enquanto o Brasil foi governado por rei, Dom Pedro I, Dom Pedro II, chamavam os estados brasileiros de províncias, né? Então, assim, durante o Império, o governo central impunha seu poder às províncias, nomeando quem iria governá-las. Então, o rei escolhia quem ia governar cada província. Com o estabelecimento da República, porém, a situação mudou. Com a proclamação da República, as famílias mais poderosas, os fazendeiros mais ricos de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais. As oligarquias estaduais passaram a ter um enorme poder político, ou seja, em cada região, um fazendeiro era mais rico, tinha mais poder econômico e também tinha mais poder político. Então eram as oligarquias estaduais. O coronelismo, os coronéis, os coronéis, corrupção eleitoral, fraude eleitoral, só safadeza. Para conquistar e manter o poder, os políticos saídos das famílias mais poderosas de cada estado induziam os eleitores a votar. Obrigavam os eleitores a votar nos candidatos por eles indicados. Ou seja, o fazendeiro mais poderoso da região escolhia quem é que as pessoas tinham que votar. E diziam, todo mundo tem que votar nesse aqui, porque esse aqui é meu compadre. E aí todo mundo daquela região tinha que votar no candidato que o fazendeiro escolheu. Muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional, daí serem chamados de coronéis. Esses fazendeiros, eles tinham muitos homens trabalhando para eles, então muitos capangas dos fazendeiros. E o fazendeiro, então, ele fazia parte da Guarda Nacional. Naquela época não existia brigada militar, não existia Polícia Federal. O que existia? A Guarda Nacional. E a Guarda Nacional era formada pelos fazendeiros. Então os fazendeiros mais ricos mandavam para a Guarda Nacional os seus empregados, os seus capangas. Os capangas que o fazendeiro mandava para a Guarda Nacional. Em troca, esse fazendeiro recebia o título de coronel da Guarda Nacional, né? Então era o coronelismo, os coronéis, né? Então, quase sempre o coronel, o fazendeiro, quando falar coronel, entenda fazendeiro, né? Conseguia o voto do eleitor por meio de troca de favores. Troca de favores, só cuida. Ele oferecia favores como sacolas de alimentos, remédios, proteção, dinheiro emprestado ou emprego. Então, vejam bem, é uma fraude porque o fazendeiro está comprando o voto da pessoa, né, com favores, com sacolas de alimento, com remédios, com proteção, com dinheiro emprestado, com emprego, conseguir emprego para as pessoas, em troca do voto, né? Então isso é corrupção eleitoral. E exigia que votassem nos seus candidatos indicados por ele. Então ele escolhia, bom, eu consegui emprego para ti, eu consegui uma sacola de comida para ti lá, então tu vai votar no meu candidato a vereador, vai votar no meu candidato a prefeito, vai votar no meu candidato a deputado estadual e vai votar no meu candidato a presidente do Brasil. Tá? Então era a chamada troca de favores, na verdade era a compra de votos, né? Esse voto controlado pelo coronel é chamado de voto de cabresto. Então, o voto de cabresto é o voto que o coronel, o fazendeiro mais rico da região, né, induzia as pessoas a votarem naqueles candidatos que ele estava determinando. Na época, a fraude eleitoral era generalizada. Fraude eleitoral era generalizada.
corrupção eleitoral, fraude eleitoral, safadeza. Tá? Na época, a fraude eleitoral era generalizada, falsificação dos resultados da eleição, roubavam as urnas, colocavam outra urna no lugar, inclusão de voto, até criança votava, aparecia voto de crianças na urna. Cara, aparecia voto de defuntos, pessoas que já tinham morrido na urna. Defuntos saíam debaixo da terra e votavam. Atenção, atenção, almas penadas votando. Nesse meio tempo, pessoas que não existiam votavam. Essas práticas eram comuns nas eleições, né? Então, olhem só, na época a fraude eleitoral era generalizada, falsificação de resultados, roubo de urnas, inclusão de voto de crianças, de defuntos, de pessoas inexistentes. Eram práticas comuns nessas eleições. Era assim que os poderosos de cada localidade ou estado se perpetuavam no poder. Ou seja, a oligarquia é uma palavra que tem origem grega e que significa governo, exercício de poucos. Deveria ser de poucos corruptos safados. Então, oligarquia, palavra de origem grega, que significa governo, exercício de poucos indivíduos ou famílias poderosas, ricas e safadas, corruptas e desonestas. Fazendeiros, poderosos. A Guarda Nacional. A Guarda Nacional é uma força militar composta de cidadãos armados e fardados, não pertencentes ao Exército. Então, ela não tinha nada a ver com o Exército. A Guarda Nacional é uma força composta por fazendeiros, que recebem o título de coronel, porque estão participando da Guarda Nacional, e que mandam seus empregados, seus capangas, para trabalhar nessa Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela foi criada em 1831 pelo regente Feijó. Feijó era um padre que governou o Brasil enquanto Dom Pedro II era criança. Então, enquanto Dom Pedro II era criança, o Feijó, um padre que governou como regente, né, enquanto criava e educava o menino Dom Pedro II, ele governou o Brasil e criou essa Guarda Nacional, né? Então a Guarda Nacional era para manter a ordem nas províncias, a ordem nos estados brasileiros. Então, pessoal, eu vou bater uma foto aqui da página do livro. Vocês olhem que tem uma charge, né? As próximas eleições, né? Observem bem, tem um defunto, o cavalheiro que vai à cidade, quer ter a gentileza de me fazer visar esse título eleitoral. Ou seja, defuntos votavam. A corrupção era tão grande, né, que tinha defuntos saindo debaixo da terra para votar. Pessoal, por hoje é só esse trechinho aqui. Muito obrigado para vocês. Se cuidem, né? Se cuidem, procurem ficar o máximo em casa. Não deixem as atividades acumular. Vamos procurar aprender a usar o AVA. É muito boa essa plataforma, vamos valorizar ela.